Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Do pré-aviso à ação, os Estados Unidos atacaram a Venezuela logo a abrir o ano. Neste 3 de janeiro de 2026, Nicolás Maduro e a primeira-dama foram capturados logo de madrugada, por volta das 2 da manhã, hora de Caracas. Donald Trump diz que os Estados Unidos vão governar a Venezuela por algum tempo e até adapta o slogan que lhe conhecemos para Make Venezuela Great Again. Temos neste Fora do Baralho edição extra, especial, 2 dos nossos 4 ases, o Luís Aguiar Conraria e o Jorge Fernandes. Jorge, é, digamos, uma cartada, um trunfo bem-sucedido de Donald Trump, este ataque? Olá, Vanessa. Olá, Luís. Veremos, não é? De facto, sob o ponto de vista da operação militar, isto é evidentemente um sucesso. A capacidade que os Estados Unidos tiveram de entrar no país e retirar Nicolás Maduro, raptar, na prática, não é? Não vamos usar as palavras corretas. A palavra correta é um rapto, porque não admito que Nicolás Maduro tenha ido pela sua própria vontade. Foi certamente coagido para ir. Agora, isto é uma situação extremamente delicada porque vamos deixar de lado as claques, não é? Porque há a claque anti-Venezuela, há a claque pró-Venezuela, que vamos tentar pensar um bocadinho isto de uma maneira um bocadinho mais densa. Bem, o que o Trump fez é uma coisa altamente para lá do direito internacional, que sabemos hoje em dia que é a letra morta, portanto, o que ele fez sobre uma violação do direito internacional é o equivalente àquilo que a Rússia fez na Ucrânia. Quer dizer, noutra dimensão. Portanto, a Rússia entrou na Ucrânia, invadiu a Ucrânia. O que os Estados Unidos fizeram foi mandar uma operação militar muito bem organizada. Claro, os Estados Unidos têm um exército fabuloso e raptaram e, no fundo, acabaram com o regime e com o seu líder. E, para além disso, raptaram o regime, raptaram o ditador e, portanto, as duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Isto é, Nicolás Maduro era um ditador, a Venezuela era um regime autoritário que coagia pessoas, tinha presos políticos, levou uma migração dentro da América Latina de cerca de 8 a 9 milhões de pessoas, a fome, tudo isto é verdade. Mas também é verdade que os Estados Unidos incorreram, certamente desobedeceram ao direito internacional, raptaram um chefe de Estado de outro país, soberano, independentemente daquilo que possamos pensar, da natureza desse regime, e pior de tudo, e numa coisa bastante surpreendente para mim, estão neste momento, no momento em que gravamos, a levar Maduro para responder perante um tribunal no Southern District de Nova Iorque. Portanto, Southern District, para quem não sabe, está dividido no Distrito Norte e no Distrito Sul, e o Distrito Sul basicamente lida com todos os grandes casos de grande perfil político, económico, mediático. Por exemplo, quando Donald Trump ele próprio foi julgado no Southern District. E aquilo que a imprensa internacional está a relatar, e que o próprio Donald Trump e a administração está a dizer, é que Nicolás Maduro será julgado por um juiz, ou enfim, por um júri, no Southern District de Nova Iorque. Supostamente já a partir de segunda-feira é presente a tribunal e responde por narcotráfico, entre outros. Eu não consigo entender qual é a legitimidade, sob nenhum ponto de vista, qual é a legitimidade que um juiz federal de Nova Iorque tem para julgar o chefe de Estado que foi raptado do seu país pelos Estados Unidos. Isto é mais ou menos, enfim, isto é quase uma brincadeira, eu paro aqui, isto é mais ou menos como se tivéssemos o CIAP, as Forças Armadas Portuguesas iam raptar, por exemplo, Benjamin Netanyahu, e tínhamos o CIAP aqui, na Expo a julgar Benjamin Netanyahu. O que é engraçado é que se fizéssemos isso, estaríamos dentro, a coberto do direito internacional, porque há um mandato de captura internacional. Bom, enfim, exato. Não, nesse caso sim. Portanto, nesse caso, nesse aspecto, acho que a tua comparação... Não, por acaso não. Por acaso não, porque o dever era prendê-lo e entregá-lo, digamos, ao Tribunal Penal Internacional. Eu confesso que
foi que quando tudo isto começou era ou Maduro saía para um país terceiro, digamos assim, e enfim, tinha uma escapatória política, digamos assim, ou então seria entregue, digamos assim, a um tribunal internacional que tem legitimidade para julgar este tipo de coisas. Nunca seria julgado por um juiz federal nos Estados Unidos. Então, olhando aqui primeiro para o ataque, depois... E o Ivo Pinto dava-lhe as garantias de defesa todas. Olhando primeiro para o ataque, e já vamos depois ao que disse Donald Trump na conferência de imprensa, que durou quase 1 hora, mas também te quero ouvir sobre isto, Luís, sobre esta cartada do presidente norte-americano. Também tens a mesma visão do Jorge Fernandes de que Maduro terá sido mesmo coagido, ou estranhas aqui um pouco ter sido tão fácil? E isto pode indicar que o Ministério da Defesa, os militares, enfim, a segurança de Maduro poderão estar com os Estados Unidos? Ou... Não... Sim, quer dizer, sim, eu estava a pensar que estavas a falar de algum acordo secreto entre ou Trump isso, ou então isso, não é? Se haverá aqui alguma conivência, seja da parte militar, seja da parte do próprio presidente. Todas essas teorias da conspiração serão coisas que neste momento ainda é muito cedo para... Até para percebermos verdadeiramente o que é que são teorias da conspiração, o que é que são teorias realistas. Neste momento, o que parece... Quer dizer, de facto, a captura foi relativamente fácil. Por mais treinado e por melhor que sejam as Forças Armadas Americanas, e obviamente que são, isto foi demasiado fácil. Portanto, isto parece-me que é uma operação que só é possível... Portanto, essa seria para mim a hipótese mais provável, com a conivência das Forças Armadas e das Forças de Segurança da Venezuela. Portanto, terá havido aqui alguma traição a Maduro. Isto é o que me parece mais provável, mas não sei, não é? Portanto, veremos no futuro. Deixa-me só aqui dizer duas coisas. Em relação a discordar do Jorge... e também não quero desenvolver muito, mas acho que a comparação disto com a Ucrânia, apesar de tudo, acho que é forçada. Acho que é forçada, quer dizer, aqui há uma situação de um presidente que é legítimo no sentido de muito provavelmente ter perdido as eleições. Já no passado, acho que inclusive Portugal, nós reconhecemos Guaidó como legítimo presidente da Venezuela na altura em que ele era presidente da Assembleia e declarou-se e autoproclamou-se presidente. Portanto, aqui há um desenvolvimento, há uma história e de facto estamos perante um regime ilegítimo, penso que é uma... Contextos diferentes. São contextos diferentes e claro que viola o direito internacional isto que Trump fez e nisso estou totalmente de acordo com o Jorge, mas apesar de tudo acho que o contexto é diferente. Agora, eu acho que há aqui mesmo uma questão que incomoda, que é aqui o Nicolás Maduro vai ser acusado de ser pelo que eu percebi, não é? De ser um cabecilha de tráfico de drogas, portanto de ser um Escobar. São coisas que são difíceis de provar. Aqui alguém põe a hipótese de ele ser declarado inocente pelo tribunal. Imaginem que o tribunal o declarava inocente. Alguém acredita que isto é sequer possível? E a partir do momento em que alguém vai a julgamento numa situação destas, em que na verdade ninguém, mas mesmo ninguém, considera a hipótese de haver uma declaração de não culpado, ou seja, basicamente o que estamos a dizer é que não acreditamos no sistema de justiça americano. E, portanto, eu acho que isto aqui, além da violação do direito internacional e tudo isto que o Jorge falou, aqui há também uma descredibilização do sistema de justiça americano que acho que é preocupante. E pronto, isso é um aspecto que eu acho que ainda ninguém salientou e para o qual eu queria chamar a atenção. Qual era a tua pergunta? Não sei se respondi. Não, sim. A minha pergunta foi no sentido inicialmente de como foi tudo bastante fácil para os Estados Unidos e se isso podia causar eventualmente alguma estranheza, mas já respondeste. Sim. Aí o que me parece mais provável é ter havido infiltração dentro das próprias Forças Armadas e Forças de Segurança de Nicolás Maduro. Sim. É o mais provável. Agora saberemos no futuro ou não como é que isto se passou. Jorge, não sei se queres replicar aqui este semi-trunfo do Luís. Eu percebo, vamos ver, é evidente que isto é uma situação diferente da Ucrânia. Na Ucrânia, a Rússia interveio e, portanto, literalmente invadiu o país. Agora,
é verdade, mas do ponto de vista do princípio, eu não acho assim tão diferente. Por outro lado, a conferência de imprensa que Trump deu agora, bem, o que Trump disse, ainda ninguém sabe exatamente como é que aquilo vai funcionar, mas Trump disse duas coisas que muito claras. Em primeiro lugar, deixou claríssimo que os recursos de petróleo da Venezuela devem e serão controlados por empresas americanas. O que me faz já agora perguntar-te se essa questão do narcotráfico é apenas um pretexto para algo maior que tem que ver agora, precisamente com essa questão do petróleo. Mas alguém tem dúvidas? Quer dizer, se o problema, alguém conheça um bocadinho de nada da realidade americana, sabe perfeitamente que um dos principais, digamos, fornecedores e locais onde há mais problemas de narcotráfico é o México, no sentido de ser um dos, devido à sua posição geográfica, é um sítio que opera, digamos, como um dos cartéis estão, e basta ver 2 ou 3 séries americanas para perceber isso. Mas, ou seja, o julgamento de Maduro poderá ser um julgamento de fachada? É uma fachada completamente, até porque foi aquilo que o Luís disse, num julgamento isto implica não só a presunção de inocência, mas vamos esquecer isto, mas a produção de prova, um conjunto de coisas. Ninguém acha que Maduro vai ter direito a um julgamento, digamos, limpo, no sentido de ser um julgamento justo, com todas as garantias de defesa, etc. E olhando para o futuro... pelo problema jurisdicional. Sim, sim. Pois, que há pouco também já floraste, mas olhando agora para o futuro da Venezuela... Donald Trump diz que vai ter uma equipa a governar com os venezuelanos, que a vice-presidente Delcy Rodrigues já teve uma grande conversa com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e disse que fará o que quisermos. Foram estas as palavras de Donald Trump, que também lhe foi perguntado se Corina Machado poderia vir a liderar a Venezuela e ele disse que acha difícil. Exatamente, Vanessa, é nesse ponto aí que eu acho que a analogia, portanto, há um momento, digamos, de golpe, no sentido de tirar Maduro da Venezuela, e depois há este momento agora, pelo que Trump disse, quem vai mandar na Venezuela, e não são palavras minhas, são palavras da administração americana, quem vai mandar na Venezuela é um governo fantoche que está às ordens de Washington, e o governo fantoche só no sentido de ser um governo que, em primeiro lugar, não vai ser eleito. Trump nunca falou portanto, da garantia de eleições, ou da ideia de que os Estados Unidos, ou já nem digo a comunidade internacional, iriam de alguma maneira garantir uns meses, por exemplo, até serem preparadas eleições justas e democráticas. Portanto, Trump nunca falou da possibilidade de realização de eleições. O que disse foi que, por um tempo indeterminado, aliás, vários jornalistas que lhe perguntaram isso, qual seria a duração, ele não respondeu. Ele disse, por um tempo indeterminado haverá alguém da Venezuela que estará às nossas ordens, e aquilo que nós vamos, ele disse várias vezes esta expressão, é tratar do petróleo que nos foi roubado. Portanto, é isto que nós estamos a falar. Portanto, sobre esse ponto, eu acho que, juntando isto tudo, eu acho que a analogia com a Ucrânia, apesar de tudo, sendo que não há uma invasão militar no sentido clássico, em que há mortes civis, etc., mas, quer dizer, acho que, considerando o rapto do chefe de Estado e o resto que se anuncia agora, quer dizer, os recursos hidrocarbonetos da Venezuela serão controlados pelos americanos, para todos os efeitos. Luís? Sim, acho que sim, que o Jorge me convenceu. E que lhe dou razão. A única hipótese de ele não ter aqui toda a razão, isso é uma coisa que veremos no futuro, é se de alguma forma, esta invasão e este rapto tiver sido coordenado com a oposição da Venezuela. Aí volto a achar que a situação é diferente, porque todos nós reconhecemos, ou pelo menos grande parte do mundo reconhece, que este era um governo ilegítimo, porque quem tinha ganhado as eleições não era Nicolás Maduro, mas agora esqueci-me do nome do outro senhor. Edmundo González. Exato, o González, e que, portanto, aliás, exatamente na mesma linha, 5 anos antes, nós, inclusive Portugal, tinha reconhecido Guaidó como legítimo presidente. Portanto, excetuando... Estados da comunidade internacional. Sim, os Estados Unidos, a Inglaterra. Pronto, quando eu digo Portugal é uma Maria vai com as outras. Portanto, quando se diz que é Portugal, quer dizer que já muitos foram, não é? Aliás, num governo do Partido Socialista, não é? Portanto, isso também é interessante porque mostra que aqui do lado de alguma esquerda portuguesa, pelo menos, não há qualquer simpatia pelo regime de Maduro. Portanto, excetuando esta possibilidade
de esta intervenção militar ter sido, digamos que, a pedido, entre aspas, da oposição venezuelana, eu acho que o Jorge tem razão, dou-lhe razão, portanto, o Jorge convenceu-me na questão da analogia com a Rússia. Deixa-me só fazer aqui um outro ponto que acho que ninguém referiu até agora. Sim. Que é quem neste momento deve estar mesmo preocupado são os habitantes da Groenlândia. Ao verem a forma como Trump cumpre as ameaças que faz e como de repente ocupa um país e toma conta dele e usa os seus recursos e de facto... Quer dizer, por acaso, de facto, o discurso do Trump foi isso que disse. Sim, não é? E o próprio Portanto, Marco Rubio disse, teve uma intervenção precisamente nesse sentido. Quando Donald Trump diz que vai fazer alguma coisa, vai mesmo fazer, é bom que percebam isso, não é um presidente que fala e manda cartas. Não façam jogos com ele. Eu, se fosse eu não sei como é que se chamam os habitantes da Groenlândia. Se eu fosse groenlandês, peço desculpa se estiver a dizer aqui alguma coisa errada, se eu fosse groenlandês, neste momento estaria verdadeiramente preocupado. Sim, é um grande susto. Deve ser a população mais preocupada cá neste momento no mundo. Jorge, olhando aqui depois também para uma parte que nos toca e no Fora do Baralho falamos sobre isso sempre, o governo português, tendo em conta a grande comunidade de portugueses que existe na Venezuela e de lusodescendentes, devem ser mais de 300 mil, reagiu à altura dos acontecimentos para já, ou tendo em conta que, lá está, tinha reconhecido primeiro Guaidó como o legítimo chefe de Estado e não reconheceu, isto há alguns anos, e não reconheceu agora Maduro nestas últimas eleições, deveria ter ido mais longe também na condenação também pela invasão também dos Estados Unidos, sim ou não? O que é que tens a dizer sobre isto? O governo português naturalmente coordena-se com a União Europeia. A nossa política externa não é uma política externa 100% independente, nem 100%, nem remotamente. Portanto, é uma política externa que é coordenada com a União Europeia. Portugal naturalmente tem que, assim como o governo de Espanha, tem que ter muitas cautelas porque tem muitas pessoas lá e, portanto, os países que têm grandes comunidades lá, naturalmente, neste momento, voltando até ao ponto que se estava a falar anteriormente, ninguém sabe exatamente quem é que manda na Venezuela, neste momento, literalmente. Portanto, aliás, eu estava a ouvir pessoas na televisão, em reportagens internacionais, havia pessoas que queriam comemorar a queda de Maduro, mas estavam cautelosas porque não era claro portanto, que não houvesse, digamos assim, pessoas ou, enfim, pequenas milícias ainda do regime anterior. Portanto, não é nada que... Sabemos que o chefe do regime caiu, mas não sabemos um pouco mais do que isso. Não sabemos quem vai mandar, em que circunstâncias, em que moldes. Sim, há muita indefinição, mas olhando para essa reação e a nível europeu, por exemplo, também, pois, sem sim, ser só português... Eu acho que a nível europeu, sim, acho que a nível europeu aí claramente achei sinceramente muito triste a posição europeia. Muito honestamente, quer dizer, porque o tweet que Kallas fez, a representante da política externa europeia, bem, o tweet de Kallas diz bem, Maduro era um chefe de Estado que não era legítimo, etc. Concordámos todos com isto, mas depois... Portanto, o direito internacional ou a invasão de um regime é uma nota de rodapé. Mas eu acho que aquilo que o Luís é um ponto central. Isso é a Groenlândia. Reparem, Trump já disse várias vezes, bem, agora a questão da Venezuela, isto não é o petróleo pelo petróleo, está aqui também uma tentativa, que não interessa agora elaborar, que tem que ver com a retirada da China, porque a China tem uma presença muito forte na Venezuela, tentativa de um chega para lá na China da Venezuela, mas quer dizer, e se amanhã Trump decidir que é absolutamente indispensável para os interesses estratégicos americanos ter a Groenlândia sob o seu controlo, o que é que a União Europeia vai fazer? É evidente que a Europa está numa posição muito delicada, porque noutra circunstância, com outro presidente, poderia de alguma maneira fazer valer ou fazer de alguma maneira impor uma tónica mais forte no direito internacional e numa operação que é uma barbaridade. Com esta operação é uma barbárie autêntica. Eu não gosto nada de Maduro, quer dizer, não tenho nenhuma simpatia por Maduro nem pelo comunismo. Agora, com Trump, isto abre a porta a tudo.
A partir daqui tudo é possível, tudo pode acontecer e qualquer território pode ser invadido. E, portanto, eu acho que nós temos de estar muito cautelosos, porque isto realmente pode marcar um antes e um depois aqui de várias coisas. E acho que a União Europeia teve a reação possível, digamos assim, mas claro que é uma reação muito pouco contundente, considerando, mais uma vez, o precedente ucraniano. Pode estar aqui aberta uma caixa de Pandora, um grande precedente, Luís, que possa mudar aqui o xadrez político a nível mundial? Eu acho que sim, e acho que de forma até que neste momento não é previsível. Eu devo dizer que, aliás, até acho que referi isso no nosso último Fora de Baralho, que tenho tido dificuldades em perceber esta fixação dos Estados Unidos ou do Trump com a Venezuela, com a Venezuela e com o regime de Maduro. E de facto o Jorge aventou aqui uma das explicações que me parece ser uma das mais prováveis, que é precisamente a redução da influência da China. E na verdade a China é um forte importador, por vias travessas, mas é um forte importador de petróleo da Venezuela. E, portanto, se calhar, um dos motivos desta intervenção é secar uma das fontes de energia da China e, portanto, fazer também aqui alguma geopolítica a esse nível. E, portanto, nesse aspecto, os interesses chineses aqui teriam sido bastante prejudicados e, eventualmente, também da Rússia. Diz-se que a Rússia também tinha já há alguns anos umas bases da Venezuela, onde tentava intervir, a partir daí tentava influenciar os movimentos políticos no resto da América Latina. Mas no caso da China, isto simultaneamente pode ser uma má notícia, mas por outro lado, quer dizer, vai legitimar uma possível ação da China em Taiwan. E, portanto, isto aqui, de facto, e aí não estou propriamente a ver os Estados Unidos a porem as tropas no terreno para irem defender Taiwan. E, na verdade, Taiwan é um caso ainda mais particular, porque penso que muitas pessoas não sabem disto, mas a independência de Taiwan não está oficialmente reconhecida por ninguém. Mesmo os Estados Unidos consideram que a China inclui Taiwan. Nas Nações Unidas, Taiwan não é um país autónomo, faz parte da China. E, portanto, isto, digamos que até do ponto de vista do direito internacional, é muito mais legítima uma intervenção da China em Taiwan do que foi isto. E, portanto, eu acho que aqui também sim, o xadrez político internacional pode evoluir de formas imprevisíveis. Por agora, parece que o castelo de cartas de Maduro se desmoronou na Venezuela. Os Estados Unidos vão governar o país durante algum tempo, é o que sinaliza Donald Trump. Vamos ver em que moldes e que futuro vão ter os venezuelanos e também, como percebemos aqui, o tabuleiro geopolítico mundial depois deste ataque norte-americano que capturou Nicolás Maduro. Um Fora do Baralho mini, extra, especial, a marcar a atualidade, e voltamos a reunir os 4 ases. Se não for na sexta-feira, pode ser antes, porque a atualidade de facto está muito mexida. Obrigada aos dois, Jorge Fernandes e Luís Aguiar Conraria. Eu sou a Joker Vanessa Cruz. Bom resto de dia.